Propósito na oração de Edward Bultz. Capítulo 11. A mais profunda necessidade da Igreja hoje não é de coisas materiais ou exteriores, a necessidade mais profunda é espiritual. O serviço sem oração nunca vai trazer o reino. Nós negligenciamos a oração da forma que é prescrita. Raramente entramos no quarto de oração e fechamos a porta para um período de oração. Os interesses do reino são urgentes, e devemos orar. Dar sem orar nunca evangelizará o mundo. Dr. A.J. Gordon. O grande assunto da oração, aquela ampla necessidade da vida cristã, está intimamente ligada à plenitude pessoal do Espírito Santo. É, pois, por meio dele que tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito, Efésios 2:18, e pelo mesmo Espírito, tendo entrado na antessala pelo novo e vivo caminho, somos capacitados a orar na vontade de Deus, Romanos 8:15, 26,27, ou Gálatas 4:6, Efésios 6:18, ou Judas 20,21. Eis o segredo da oração que prevalece: orar sob direta inspiração do Espírito Santo, cujas petições por nós e por meio de nós estão sempre de acordo com o propósito divino e, por isso, certas de obter resposta. Orar no Espírito Santo nada mais é do que cooperar com a vontade de Deus, e tal oração sempre é vitoriosa. Quanto cristãos há que não conseguem orar e que buscam por esforço, resolução, unindo-se a círculos de oração etc., cultivar neles mesmos a santa arte da intercessão, e tudo isso para nada. Eis para eles e para todos o único segredo de uma verdadeira vida de oração: deixem-se encher pelo Espírito, Efésios 5:18, que é o Espírito de ação de graças e de súplicas, Zacarias 12:10. Reverendo Stuart Olden, M.A. O capítulo anterior terminou com a declaração de que a oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. Essa é uma tremenda declaração a ser feita, mas é uma declaração que nasceu pela história e experiência. Se estamos permanecendo em Cristo, se permanecemos nele, estamos vivendo em obediência à sua santa vontade, se nos aproximamos de Deus em nome dele, então se abrem diante de nós os infinitos recursos do tesouro de Deus. O homem que verdadeiramente ora recebe de Deus muitas coisas que são negadas ao homem que não ora. O objetivo da verdadeira oração é alcançar o que se pediu em oração, assim como a criança que chora por pão tem como objetivo conseguir o pão. A visão remove a oração da esfera da atuação religiosa. Orar não é encenar ou seguir rituais religiosos. A oração não é nem oficial, nem formal, nem cerimonial, mas direta, intensa e de coração. A oração não é um serviço religioso que deve ser cumprido e tem eficácia porque foi bem feita. Oração é a criança necessitada e indefesa que chora por compaixão do coração do Pai e por abundância e poder da mão paterna. A resposta é tão certa como o coração do Pai pode ser tocado e a mão do Pai pode ser movida. O objetivo de pedir é receber. O objetivo de procurar é encontrar. O propósito de bater é chamar a atenção e entrar, e esta é a afirmação de Cristo repetida e reiterada de que a oração que não duvida será respondida, seus objetivos sem dúvida serão assegurados. Não algo sem rumo, mas alcançando exatamente o que se pediu. O valor da oração não está em seu número, mas seu valor se encontra na grande verdade de que somos privilegiados por nosso relacionamento com Deus ao aliviar nossos desejos e tornar nossos pedidos conhecidos por Deus, e Ele nos socorre concedendo nossas petições. O filho pede porque o pai tem o hábito de conceder o pedido do filho. Como filhos de Deus, precisamos de algo e precisamos desesperadamente, portanto vamos a Deus pedindo. Nem a Bíblia nem o Filho de Deus conhecem a declaração meio infiel de que devemos responder a nossas próprias orações. Deus responde às orações. O verdadeiro cristão não ora para motivar-se, mas sua oração é a motivação própria para agarrar-se a Deus. O coração da fé não sabe nada sobre o ilusório ceticismo que detém os passos da oração e esfria seu ardor ao sussurrar que a oração não afeta Deus. Moody costumava contar a história de uma criança cujos pais haviam morrido e que fora adotada por outra família. Na primeira noite, ela perguntou se podia orar como costumava fazer. Eles disseram: "Vó, sim." Então ela se ajoelhou e orou como sua mãe a ensinara,
quando terminou, acrescentou uma pequena prece dela mesma: Ó Deus, faze que essas pessoas sejam tão gentis para mim como a mamãe e o papai eram. Então ela parou e olhou para cima, como se estivesse esperando a resposta, e em seguida acrescentou: é claro que irá. Como era doce e simples a fé daquela criança. Ela esperava que Deus respondesse e fizesse, e é claro que recebeu o que pediu. Esse é o espírito com que Deus nos convida a nos aproximar dele. Em contraste com esse evento, há a história do estranho líder de classe de Yorkshire, Daniel Corr, que estava visitando um amigo. Uma tarde, ele foi até o amigo e disse: sinto muito que tenha me recebido com tamanho desapontamento. Oh, não, disse o homem, não o recebi com desapontamento. Sim, disse Daniel. Você estava esperando alguma coisa admirável hoje. O que você quer dizer? Disse o amigo. Porque você orou para que pudesse ser doce e gentil o dia inteiro. E, pelo jeito que as coisas correram, vejo que você ficou muito desapontado. Oh, disse o homem, pensei que você se referisse a algo específico. A oração é poderosa em suas ações, e Deus nunca decepciona aqueles que depositam sua fé e confiança nele. Eles podem ter que esperar muito pela resposta e podem até não viver para ver a resposta, mas a oração de fé nunca perde seu objetivo. O Dr. Wilbur Chapman faz um relato. Um amigo meu, em Cincinnati, pregara seu sermão e depois se sentara de volta em seu lugar, quando se sentiu impelido a fazer outro apelo. Um rapaz nos fundos da igreja levantou a mão. Meu amigo deixou o púlpito e foi até ele e disse: fale-me sobre você. O rapaz disse: eu moro em Nova York. Sou um filho pródigo. Eu trouxe desgraça ao nome do meu pai e parti o coração da minha mãe. Fugi e disse a eles que não voltaria até que me tornasse cristão ou me levassem para casa morto. Naquela noite, uma carta foi enviada de Cincinnati dizendo ao pai e à mãe que o filho deles voltará para Deus. 7 dias depois, em um envelope de bordas pretas, chegou uma resposta que dizia: meu querido menino, quando recebi a notícia de que você receberá Jesus Cristo, o céu estava obscurecido, seu pai havia morrido. A carta prosseguia contando que o pai havia orado por seu filho pródigo em seu último suspiro de vida e concluía: você é cristão hoje à noite, porque seu pai não abriu mão de você. Um garoto de 14 anos de idade recebeu uma tarefa do pai. Aconteceu que um grupo de rapazes apareceu logo em seguida e convenceu o garoto a ir com eles, e assim, a tarefa não foi realizada. O pai voltou para casa naquela noite e perguntou: Frank, você fez a tarefa que lhe pedi? Sim, senhor, disse Frank. Ele contou uma mentira, e seu pai sabia disso, mas não disse nada. O garoto ficou incomodado, mas foi para a cama como de costume. Na manhã seguinte, a mãe disse a ele: seu pai não dormiu a noite inteira. Por que ele não dormiu? Perguntou Frank. Sua mãe respondeu: ele passou a noite toda orando por você. Isso foi como uma flecha no coração dele. Ele estava profundamente convencido do pecado e não conseguiu descansar até acertar tudo com Deus. Muito tempo depois, quando o garoto se tornou o bispo Varney, ele disse que sua decisão por Cristo aconteceu por causa da noite de oração do pai. Ele viu o pai guardando uma vigília triste e solitária por seu garoto, e isso quebrantou seu coração. Ele disse: e nunca poderei ser o suficientemente grato a ele por aquela oração. Um evangelista, muito usado por Deus, registrou que iniciará uma série de reuniões em uma pequena igreja de cerca de 20 membros que eram muito frios, sem vida e divididos. Uma pequena reunião de oração era realizada por 2 ou 3 mulheres. Preguei e terminei às 8 horas, disse ele. Não havia ninguém que quisesse dizer algo ou orar. Na noite seguinte, um homem falou. Pela manhã, percorri 10 quilômetros até o escritório de um ministro, ajoelhei-me e orei. Voltei e disse à pequena igreja: se vocês conseguirem me acolher, ficarei até que Deus abra as janelas do céu. Deus prometeu abençoar esses meios, e creio que Ele o fará.
Dentro de 10 dias havia tantas almas ansiosas que encontrei 150 delas de uma vez em uma reunião de novatos, enquanto os cristãos estavam orando em outra casa de adoração. Creio que várias centenas se converteram. É seguro acreditar em Deus. Uma mãe pediu ao falecido John B. Gould para visitar o filho dela e ganhá-lo para Cristo. Gould percebeu que a mente do jovem rapaz estava cheia de noções céticas e era impenetrável aos argumentos. Finalmente, ele pediu ao jovem rapaz para orar, apenas uma vez, para ser iluminado. Ele replicou: "Não conheço nada perfeito a quem ou ao qual eu poderia orar." "Que tal o amor de sua mãe?" disse o orador. "Isso não é perfeito? Ela não ficou sempre ao seu lado e esteve sempre pronta a acolhê-lo e cuidar de você, mesmo quando seu pai o havia mandado embora?" O jovem rapaz engasgou de emoção e disse: "Sim, senhor, e isso é verdade." "Então, ore ao amor, ele o ajudará." "Você promete?" Ele prometeu. Naquela noite, o jovem orou na privacidade de seu quarto. Ele se ajoelhou, fechou os olhos e, lutando por um momento, pronunciou as palavras: "Vó amor." Instantaneamente, como um raio de luz, o antigo conhecido texto da Bíblia lhe veio à mente: "Deus é amor", e ele disse, quebrantado: "Vó Deus." Então outro raio de verdade divina, e uma voz disse: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito." E, ali, instantaneamente, ele exclamou: "Vó Cristo, encarnação do mais divino amor, mostra-me luz e verdade." Tudo terminou. Ele estava na luz da mais perfeita paz. Ele correu escada abaixo, acrescenta o narrador desse fato, e contou à mãe que estava salvo. Aquele jovem é hoje um eloquente ministro de Jesus Cristo. Uma escassez de água ameaçava Kodate, Japão. A senhorita Dickerson, da Escola Metodista Episcopal para Meninas, viu o suprimento de água diminuindo diariamente e em um mês de outono pediu ajuda ao conselho em Nova York. Não havia dinheiro disponível, e nada foi feito. A senhorita Dickerson informou-se sobre o custo para construir um poço artesiano, mas o preço era alto demais. Na noite de 31 de dezembro, quando a água estava quase acabada, as professoras e as alunas mais velhas reuniram-se para orar por água, embora não tivessem ideia de como a oração poderia ser respondida. Alguns dias depois, o escritório de Nova York recebeu uma carta que dizia mais ou menos o seguinte: Filadélfia, 1º de janeiro. São 6 horas da manhã do dia de Ano Novo. Todos os outros membros da família estão dormindo, mas acordei com a estranha impressão de que alguém, em algum lugar, está precisando de dinheiro que o Senhor quer que eu supra. Anexo, estava um cheque com um valor que cobria exatamente o preço do poço artesiano e o encanamento da água para os prédios da escola. Vi a mão de Deus estendida para curar entre os pagãos com poder tão maravilhoso como no tempo apostólico, disse certa vez um conhecido ministro ao escritor. Eu estava pregando para 2.000 meninas órfãs famintas em Kegaon, Índia, na missão Ramabais Mukti, Salvação. Um grupo de serpentes tão venenosas e mortais como o réptil que atacou Paulo invadiu, de repente, o chão cercado por muros, enviadas de Satanás, disse Ramabai, e várias de suas mais bonitas e fiéis meninas cristãs foram atacadas por elas, 2 delas picadas 2 vezes. Vi 4 das próprias flores de seu rebanho em convulsão instantânea, inconscientes e aparentemente entre as agonias da morte. Ramabai crê na Bíblia com uma fé irrestrita e obediente. Havia 3 de nós, missionários, ali. Ela disse: Vamos fazer exatamente o que a Bíblia diz. Quero que você ministre a cura delas de acordo com Tiago 1:14-18. Ela abriu caminho até o dormitório no qual as meninas estavam deitadas em espasmos e impusemos as mãos sobre a cabeça delas, oramos e as ungimos com óleo em nome do Senhor. Cada uma delas foi curada tão logo eram ungidas, e sentavam-se e cantavam com a face brilhando. Aquele milagre e maravilha entre os pagãos confirmou poderosamente a palavra do Senhor e foi uma proclamação profunda e irresistível de Deus. Alguns anos atrás, o registro de uma obra de graça maravilhosa relacionada com uma das estações da missão para o interior da China atraiu considerável atenção.
Tanto o número como o caráter espiritual dos convertidos foram bem maior do que em outras estações nas quais a consagração dos missionários fora tão grande quanto no lugar onde dera mais frutos. A rica colheita de almas permaneceu um mistério até que Hudson Taylor, em uma visita à Inglaterra, descobriu o segredo. No final de um de seus discursos, um senhor veio à frente apresentar-se. Na conversa que se seguiu, o Sr. Taylor ficou surpreso com o conhecimento preciso que o homem possuía dessa estação no interior da China. Mas como pode ser, perguntou o Sr. Taylor, que você tem tanta familiaridade com as condições desse trabalho? Ele respondeu, o missionário de lá e eu somos ex-colegas, por anos temos nos correspondido, ele me enviou os nomes dos simpatizantes e dos convertidos e os tenho levado diariamente a Deus em oração. Finalmente o segredo fora descoberto. Um homem que orava em casa, orando decididamente, diariamente, por casos específicos entre os pagãos. Esse é o verdadeiro missionário de intercessão. O próprio Hudson Taylor, como o mundo inteiro sabe, era um homem que sabia orar e cuja oração era abençoada com respostas frutíferas. Na história de sua vida, contada pelo Dr. e pela Sra. Howard Taylor, encontramos página após página brilhando com orações respondidas. Quando estava a caminho da China pela primeira vez, em 1853, quando tinha apenas 21 anos de idade, ele receberá uma resposta definitiva de oração que foi um grande encorajamento para a sua fé. Eles haviam acabado de cruzar o Estreito de Dampier, mas ainda não estavam distantes das ilhas. Geralmente uma brisa se levantava depois do pôr do sol e durava até o amanhecer. Fazia-se o melhor uso da brisa, mas durante o dia eles ficavam parados com as velas caídas, com frequência retrocedendo um bocado o avanço que se fizera durante a noite. A história continua nas próprias palavras de Hudson Taylor. Isso aconteceu de forma marcante, certa ocasião, quando estávamos perigosamente próximos do norte da Nova Guiné. A noite de sábado nos levará a um ponto cerca de 30 milhas distante da terra, e durante o culto da manhã de domingo, que aconteceu no convés, eu não podia deixar de notar que o capitão parecia preocupado e frequentemente ia até o lado do navio. Quando o culto terminou, descobri a causa. Uma corrente de 4 nós estava nos empurrando em direção a recifes submersos e já estávamos tão perto que parecia improvável que atravessaríamos a tarde em segurança. Depois do almoço, o bote foi colocado para fora, e todas as mãos tentaram, sem sucesso, virar o barco para o lado contrário à praia. Depois de ficarmos durante um tempo em silêncio no convés, o capitão me disse: "Bem, fizemos tudo o que poderia ser feito. Agora só nos resta esperar o resultado." Um pensamento me ocorreu e repliquei: "E não, há uma coisa que ainda não fizemos." "O quê?" perguntou ele. 4 de nós no navio somos cristãos. Cada um de nós vai se retirar para a sua cabine, e vamos concordar em oração, pedindo ao Senhor que imediatamente nos dê uma brisa. Ele pode facilmente mandá-la agora ou ao pôr do sol. O capitão concordou com a proposta. Fui falar com os outros 2 homens, e, depois da oração com o carpinteiro, nós 4 nos retiramos para esperar em Deus. Tive um período bom, mas bem breve de oração, e então me senti tão satisfeito que nosso pedido fora concedido que não pude continuar pedindo e em pouco tempo voltei para o convés. O primeiro oficial, um homem ímpio, estava no comando. Fui até ele e pedi que baixasse os punhos da vela ou as cantoneiras da vela principal, que haviam sido levantadas a fim de diminuir a inútil oscilação das velas contra os cabos. De que isso iria adiantar? Respondeu ele asperamente. Disse-lhe que estivéramos pedindo que Deus enviasse um vento, que o vento chegaria imediatamente e já estávamos tão perto do Recife que não havia um minuto a perder. Com uma imprecação e um olhar de desprezo, ele disse que preferia ver o vento a ouvir sobre ele. Mas, enquanto ele estava falando, eu observava seus olhos seguindo em direção à vela e lá, com certeza, a ponta da vela mais alta estava começando a tremer com a brisa. "Você não vê que o vento está vindo? Veja a vela!" exclamei. "Não, é só uma lufada de vento", acrescentou ele. "Lufada de vento ou não, por favor, baixe a vela principal e aproveitemos o que podemos", gritei.
Isso ele não demorou a fazer. No minuto seguinte, os passos pesados, ajoelhei-me ao lado dele enquanto ele continuava sentado e orei. Ele fez bastante chacota por isso. Um ano depois, o encontrei novamente. Peguei a mão dele e perguntei: Deus ainda não respondeu à minha oração? Não há Deus. Se você acredita em alguém que responde a orações, tente impor as mãos sobre mim. Bem, muitos estão orando por você agora, e o tempo de Deus vai chegar, e creio que você ainda vai ser salvo. Algum tempo depois, recebi uma carta de um advogado importante de Edimburgo contando-me que meu amigo infiel se convertera a Cristo e que 17 homens de seu clube seguiram seu exemplo. Eu não sabia como Deus responderia à oração, mas sabia que ele responderia. Vamos a Deus com ousadia. Robert Louis Stevenson conta uma vívida história de uma tempestade no mar. Os passageiros lá embaixo estavam muito assustados enquanto as ondas batiam contra a embarcação. Por fim, um deles, contra as ordens recebidas, subiu ao convés e foi até o piloto, que estava amarrado ao leme, que ele virava sem vacilar. O piloto avistou o homem apavorado e lhe deu um sorriso confortador. O passageiro desceu e confortou os outros, dizendo: Eu vi o rosto do piloto, e ele sorriu. Tudo está bem. É assim que nos sentimos quando pelo portão da oração encontramos o caminho até a presença do Pai. Nós vemos sua face e sabemos que tudo está bem, uma vez que sua mão está no leme dos acontecimentos e até os ventos e o mar lhe obedecem. Mateus 8:27. Quando vivemos em comunhão com Ele, vamos com confiança à sua presença, pedindo em plena certeza de receber e encontrando a justificação da nossa fé.